A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, minha irmã. Estamos dando início a mais um culto da Igreja Evangélica Batista Nacional na Vila Pauliceia. Vamos louvar ao Senhor nesse instante, mas é para louvar mesmo, não é para apenas ficar assistindo as pessoas que estão cantando. Nós estamos juntos adorando ao Senhor. Olá, irmãos, graça e paz. Convido você e a sua família a adorarem a Deus comigo, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Ele é o mesmo, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. O mesmo para sempre, teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
Graça e paz, irmãos. Nós estamos agora no momento de louvor e adoração e eu quero te convidar a louvar ao Senhor mais uma vez comigo, amém? Deus abençoe sua vida. Glórias ao nome do nosso Deus. Ele continua fazendo milagres, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus do impossível. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Senhor. A dor não mata, se Deus está presente. Só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor. Enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Ele é Deus, mas Ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito, e agora um milagre sou eu. O milagre sou eu. Sou eu. Sou eu. Eu não vou parar. Vou continuar se adorando Deus. O milagre sou eu, sou eu. Eu não vou parar, vou continuar se adorando Deus. O milagre sou eu, sou eu. Se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos. Ele faz o impossível. Tudo porque Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito, e agora o milagre sou eu. Glória a Deus, nós somos o milagre, nós somos o milagre. Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Meus caros irmãos e irmãs, depois desses lindos louvores que nós ouvimos, nós podemos dizer que, de fato, Deus tem feito o maior milagre na nossa vida, é a nossa conversão. O maior milagre é nós termos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 18. Hebreus 10, versículos 1 ao 18.
Texto maravilhoso das Escrituras Sagradas, uma carta abençoadíssima, muito atual, como é a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre é atual nas nossas vidas. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz Jesus, né? Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e ofertas de pecado. Então eu disse, eis aqui, estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer como acima, sacrifícios de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura desse trecho das Escrituras Sagradas e pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito Santo, que habita no nosso coração, nos dê graça e entendimento, Senhor, para interpretá-la. Pai amado, sabemos do teu amor para conosco, da tua misericórdia, e também, Senhor, sabemos que tu nos dá instruções através da tua palavra, de tal forma que somos exortados, edificados e consolados. E agora, Pai, crendo nisso, nós descansamos em ti e pregamos a tua palavra, porque sabemos que tu has de falar através dela. É em nome de Jesus que nós... Queridos irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre a carta aos Hebreus, mas que texto difícil, pastor, oh meu Deus. Nessa hora eu fico pensando, supletivo, mas eu tenho dificuldade, pastor, de entender. Às vezes a linguagem bíblica é um pouquinho diferente da nossa, não é coloquial, isso me dá um pouquinho de gastura, né, como diz o nordestino. Então, vamos prestar atenção, vamos procurar aprender, porque essa mensagem é para hoje. Você vai ver como essa mensagem ela tem uma importância na tua vida hoje. E eu queria falar, a partir dessa leitura bíblica, sobre a exclusividade do sacrifício de Cristo Jesus. A exclusividade do sacrifício de Cristo. Em todos nós existe uma culpa objetiva. No coração de cada homem, no coração de cada mulher, nós carregamos uma culpa. Aliás, prato cheio para os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras,
que trabalham justamente com esta área da nossa mente, da nossa psique, que todo ser humano tem. Essa culpa se refere a uma série de tramas e traumas da nossa existência, no passado, que é caracterizado por omissões, comissões, de também feridas, problemas, remorsos, que todos nós carregamos. Se eu disser para você agora, você se lembra de alguma coisa que te pesou muito, que te trouxe muita contrariedade no teu passado, que até hoje você se arrepende de ter dito, cometido, falado e agido? Todos nós temos algo que nos traz uma grande dificuldade, um grande problema. Alguns estão com essas feridas abertas, feridas difíceis de cicatrizar, porque todos nós carregamos algum tipo de culpa. Alguns mais e outros menos, mas todos nós carregamos. Em suma, nós convivemos com um fardo pesado, maior da nossa capacidade de carregá-lo, porque não é normal carregarmos a culpa. Conforme a gente vai vivendo, parece que as adversidades externas, os problemas, as circunstâncias, fazem com que essas culpas se tornem cada vez maiores sobre nós, de tal forma que fica difícil de aguentar. E isso explode em alguma área, ou explode na nossa própria psique, né, com depressão, com transtornos, uma série de coisas que têm origem tanto psicológica como somática, né? Ou também no nosso próprio corpo físico, que padece, né, por preocupações. Existem pessoas que morrem hoje por causa das dificuldades, dos problemas da vida. Isso sobrecarrega o seu coração, sobrecarrega o seu organismo, o seu estômago, trazendo úlceras. E por que não? Até, quem sabe, cânceres, que surgem a partir das angústias, dos temores, das raivas, de tudo aquilo que é introjetado dentro da gente, a gente não consegue tirar. Agora, o que o sacrifício de Cristo Jesus oferece como solução para esse conflito da alma que nós temos que carregar? Esse texto que nós acabamos de ler, que é um texto da carta aos Hebreus, é um texto maravilhoso, aliás, é o melhor grego do Novo Testamento. Ô pastor, aqui eu nem sabia que tinha sido feito em grego. O Novo Testamento é? O Novo Testamento foi escrito em grego, um grego koiné, da época do helenismo. E esse grego é primoroso, melhor do que o texto das cartas paulinas, melhor do que o texto de Lucas, que é muito bom. Então a gente percebe que quem escreveu esse material, essa carta, é um cara, desculpe a expressão cara, mas é um sujeito muito bom. E ainda mais, é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Então nós estamos diante de uma carta que mostra que o autor era capaz de interpretar o Evangelho para o povo hebreu, e por isso nós temos uma carta que, com maestria, une os livros do Antigo Testamento, os livros hebraicos, com o Evangelho que está sendo escrito em grego. Que coisa, hein? Que material maravilhoso que nós temos em nossas mãos. Por isso que a carta aos Hebreus não é para principiantes, no sentido de que a pessoa já logo vai entendendo. É difícil, a gente tem que parar um pouco, tem que voltar um pouco no Antigo Testamento para depois adentrar ao Novo. E aqui a gente vai procurar fazer isso nessa noite, rapidamente, no tempo que nós dispomos. Primeira coisa que eu quero resgatar do Antigo Testamento, antes mesmo de entrar nessa passagem, é justamente os efeitos do pecado original. O primeiro casal, criado à imagem e semelhança de Deus, que nós não perdemos, apesar
essa imagem está meio esmaecida, apagada e contaminada pelo pecado. O primeiro casal, ele foi criado em condições edênicas, no paraíso, no Éden, e sem pecado. Segundo a Bíblia, esse casal, que foi criado numa situação original maravilhosa, desobedeceu a Deus, se afastou do Senhor. Isso gerou na humanidade a morte física e a morte espiritual. Lembrem-se da passagem, Deus disse para Adão, e Eva também sabia disso, que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem desse fruto, certamente eles morreriam. No original, morrendo, morreriam. E, primeiramente, Eva comeu do fruto, Adão depois, e Deus, ele cumpriu aquilo que havia dito. Aliás, até mesmo porque que Adão e Eva resolveram comer desse fruto, Eva foi, claro, enganada pela serpente, Adão, ele acabou comendo porque a sua esposa havia comido do fruto, mas o fato é que ambos certamente ouviram ou caíram num conto da serpente que dizia: o dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Olha a palavra, como Deus. Semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então seriam independentes de Deus, teriam sua própria vida, não precisariam de Deus. Talvez o jogo do diabo foi justamente dizer para o homem que ele não precisa de Deus. E como nós não precisamos do Criador? Se até o propósito do Criador ao fazer todas as coisas era ser parte integrante do homem, né, da criação, abençoando, fortalecendo, nutrindo, não somente criando, mas sustentando a sua própria criação. E aí veio a morte física. O homem que certamente não morreria, passou a morrer. E hoje, quando nascemos, é uma contagem regressiva para a morte. Alguns, para a sua sorte, ou não, chegam até os 100 anos de idade, porque mesmo o salmista diz, né, que o homem chega aos 70 e depois isso é enfado e canseira, mas alguns chegam até 100. Mas 100, muitos daquele jeito que a gente já acompanhou. Mas o fato é que nós estamos numa contagem regressiva, todos nós, todos nós. E se não fosse pior isso, essa morte física, que todos nós tememos, existe a morte espiritual. Na morte espiritual, nós temos o afastamento de Deus. Nós não temos mais contato com Deus. Então, para piorar a situação, ao findar essa vida física que nós temos, nós teríamos na eternidade o afastamento eterno de Deus. Isso fruto do pecado original. Então, uma condenação que não pode ser revogada pela humanidade. Nós não conseguimos, através das nossas boas obras, porque isso também foi passado de pai para filho, tanto é que nenhuma pessoa pode se dizer inocente. Eu não sou inocente. Ninguém é inocente, todos nós pecamos e pecamos contra Deus. E os males dessa decisão nos afetam por hereditariedade e também nos afetam por repetição, porque nós repetimos os mesmos erros de Adão e Eva. E os nossos filhos, os nossos descendentes, também vão repetir os mesmos erros que nós cometemos, porque essa é a condição da humanidade caída. Eu fiz questão até de relembrar um texto que eu escrevi, uma pregação que eu trouxe para os irmãos a respeito do que o pecado original trouxe para a gente. Ah, pastor, mas você acredita nesse negócio de Adão e Eva, pastor? Ah, que negócio é esse? Todo mundo falando de evolucionismo, você está ainda nessa, pastor. Mas presta atenção. Presta atenção nos efeitos que nós temos do pecado original. E você vai
olhar para, depois que eu ler esse texto, você vai pensar, poxa, eu não tinha pensado nisso. E se pensou, você fala, mas realmente, hein? É isso que nós temos atualmente. Porque como é que a Bíblia explica, né, o que aconteceu com o homem? Quando Adão e Eva pecaram, nós vemos no texto bíblico as consequências físicas e psíquicas desse ato. Então o homem passou a morrer, o homem e a mulher passaram a morrer. E por isso as doenças físicas, as doenças psíquicas, as deformidades e a morte passaram a existir. Então, a partir desse texto bíblico, nós entendemos que todos nós aqui estamos sujeitos a isso. Segundo, problemas conjugais, porque quando a mulher pecou, Deus disse para ela que o desejo dela seria para o seu marido e ele o dominaria. Então, a partir daí, nós temos um problema que até hoje é a questão de gênero. A violência que o homem comete sobre a mulher. A relação que era uma relação de igualdade passa a ser uma relação de dominação. E isso acaba sendo multiplicado em todas as nações e nós percebemos isso em toda a terra. Até hoje existe o clamor da mulher em virtude desta questão de gênero. Problemas conjugais, né, problemas familiares. A mulher passou a ter dores de parto, né, e por conta disso, né, aquele sentimento, e não só o sentimento, mas aquela vivência da mulher, que é a melhor vivência possível, que é o parto, que é quando ela dá à luz a um novo ser, a uma criança, passa a incorporar a dor. E essa dor é uma dor que não acontece apenas no parto, é uma dor que acompanha o relacionamento dos pais e dos filhos até a sua morte. Porque hoje todos os pais se preocupam com os filhos. Esse relacionamento, que deveria ser um relacionamento muito melhor, passa a ser conflituoso, e não só conflituoso entre o pai e a mãe, mas os primeiros filhos que Adão e Eva têm, Caim e Abel, Caim mata Abel. A gente começa a ver também os problemas entre os próprios filhos, as competições, o desamor. Quem nunca ouviu, que pai nunca ouviu de um filho dizendo, você ama mais o fulano? Sabe quem nunca ouviu isso? Quem tem filho único. Porque quem tem 2 filhos já ouviu isso. Você não gosta de mim, você gosta mais do fulano. Todo mundo já ouviu isso. Os conflitos que existem entre os filhos. E filho é fogo, hein? Filho também é chantagista também. Outros problemas, além dos problemas familiares, os problemas econômicos. Para Adão, Deus chega e diz, olha, maldita é a terra por tua causa. A terra agora vai produzir espinhos e abrolhos, né? E do suor do teu rosto você conseguirá o pão de cada dia. Poxa, o trabalho não era para ser assim. Meu Deus do céu, o trabalho era uma coisa maravilhosa, o trabalho passou a ser ruim, desgastante, alienante, problemático. E o pior do trabalho não é nem o trabalho em si, é não ter o trabalho quando a gente está desempregado. Não era para ser assim. Então, a questão econômica. Além disso, a questão moral, porque o homem e a mulher olharam para si e tiveram vergonha porque estavam nus. Eles já estavam nus. Depois do pecado, veio a malícia e eles sentiram vergonha um do outro e ficaram nus, ou se sentiram agora nus. Nus não apenas dos seus corpos físicos, mas da sua moralidade. Se sentiram envergonhados por tudo aquilo que estava acontecendo. Não era para ser assim, a relação do homem e de uma mulher deveria ser muito mais natural e deveria ser algo muito mais prazeroso. A questão da sexualidade também não deveria ser assim, toda cheia de problemas, de distorções da sexualidade e tabus. Deveria ser uma sexualidade muito mais tranquila, muito mais em paz. Passou a ser também um problema sério, e a gente pode ver isso no mundo cheio de pornografia, no mundo cheio de prostituição, onde o sexo é mercadoria, onde crianças sofrem com a pedofilia, onde moços e moças, né, são explorados economicamente e o seu corpo é vendido.
onde os relacionamentos entre o homem e a mulher são conflituosos, porque não há relacionamento que seja totalmente pacífico, onde uma série de questões na área sexual são problemáticas também. E as questões espirituais, porque cada coisa que acontece, o homem agora tem dificuldade de chegar até Deus. Após o pecado original, o homem busca subterfúgios, cria religiões, cria mandingas, cria objetos, fetiches, rezas, cria uma classe sacerdotal, uma casta sacerdotal que faça intermediação. E essa classe sacerdotal acaba ganhando dinheiro em cima dos incautos. Alguns manipulam a religião. Até hoje é assim. Até hoje. Gente manipulando a religião, manipulando Deus, com uma mercadoria que é coisa de outro mundo, porque eles vendem a cura, e se você não for curado, o problema não é meu, o problema é de Deus. É o melhor negócio do mundo, porque você não pode nem ser acusado de propaganda enganosa, porque você simplesmente diz, dá dinheiro, paga esse carnê, que você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, Deus vai te dar isso. Aí a pessoa chega e diz, mas não consegui. O problema é teu. Você não teve fé, meu amigo. Ou Deus não quis te abençoar. O problema é de Deus ou é teu, acabou. E aí a manipulação da religião, uma religião que vem escravizando o homem durante milênios por conta do pecado original. Agora você vai me falar uma coisa. Você aí. Pastor, essa história de Adão e Eva é conversa. Tudo isso a gente vê num texto bíblico. E não é a nossa realidade? Não é isso que está acontecendo? Você, que acha, a Bíblia tem um monte de historinha e tal. Ué, mas não é isso que nós vivemos atualmente? E a Bíblia dá essa explicação, que tudo isso que eu li aqui, eu não li tudo, aconteceu justamente por causa do afastamento do homem e de Deus. E se repete, e se repete, e se repete diariamente em nossas vidas. Nos nossos relacionamentos, marido e mulher, pai e filho, nas nossas relações com as outras pessoas, é isso que acontece conosco. O apóstolo Paulo, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim. Sabe que oração é essa? Sabe que expressão é essa? É a expressão de todo homem e de toda mulher sincera quando olha no espelho. E quando percebe, miserável homem que sou. E essa passagem que nós acabamos de ler, é a passagem da nossa redenção. Eu fiz questão de mostrar esse quadro porque como é que isso vai ser resolvido? Né? Deus ele vai precisar de um processo de anos e de centenas de anos para consolidar na cabeça do homem a necessidade da salvação e a salvação em Cristo Jesus. E começa como? Começa primeiro através do sistema sacrificial. Porque o homem por si só não dá conta de si mesmo. Como é bom a gente perceber isso, que a gente não dá conta daquilo que nós somos. Esse é o primeiro passo para que a gente possa entender Deus. Nós não somos perfeitos, muito longe disso, e nós não somos competentes para sequer cuidar da nossa própria vida. Aliás, por que isso? Porque nós não fomos feitos para sermos independentes. Me desculpe, mas nós não somos feitos para vivermos sem Deus. No plano original de Deus, nós somos feitos para andar com Ele, para na viração do dia conversar com Ele, para ter um relacionamento com Ele, tanto é que sem Ele nada somos, nada fazemos, não existimos. E mesmo afastados de Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele permite que nós continuemos existindo. E aí nós temos, no texto a gente pode perceber isso, eu quero voltar agora ao texto. Nós temos um sistema sacrificial, que é o sistema sacrificial da lei, que é criado justamente para que o homem perceba que ele não pode dar conta da sua própria vida, que ele precisa
de que alguém pague o preço dos seus erros e dos seus pecados. O culto do Antigo Testamento baseava-se no sacrifício de animais para a remissão de pecados. Havia sacrifícios anuais pela nação, sacrifícios pessoais por pecados de comissão, pecados de omissão, pecados involuntários, pecados voluntários, toda sorte de pecados que se renovava continuamente, porque se eu fiz nesse ano, ano que vem eu vou precisar fazer novamente. E assim por diante, porque animais deveriam ser mortos para cobrir os meus pecados, para trazer alguma remissão. O princípio, que é um princípio divino, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por que, pastor, isso? Não entendi. Não entendi. Porque a questão é o seguinte: quando Deus criou o homem, ele disse assim, de Deus. Então aqui nós temos um princípio. O homem tem que morrer por causa do seu pecado. O homem tem que pagar o preço da condenação eterna por causa dos seus pecados. Então não há no Antigo Testamento, nesse texto de Gênesis, não havia outra forma. Então, se Deus chegou e disse que o homem morreria, morreria, quer dizer, morreria fisicamente e morreria espiritualmente, não teria como Deus voltar. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é o homem para que minta e nem o filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele, desde o princípio, mente, como mentiu com Adão e Eva, e continua mentindo sempre. O diabo é o pai das fake news, das mentiras, de tudo aquilo que o homem inventa para prejudicar o outro. Então, o que nós podemos perceber? Não havia como Deus voltar atrás. Agora, Deus criou para o homem uma possibilidade. Se uma vítima inocente, um animal, morresse, né, o homem poderia ser redimido, ser perdoado. E aí se criou um sistema sacrificial. Alguém tem que morrer. Alguém paga pelo pecado do homem. E é assim. Aliás, é assim. Você peca aqui, o outro paga ali. O outro pecou lá, o outro, ainda um outro vai pagar. Todas as nossas ações estão impregnadas pelo pecado. Impressionante. Você passa o farol, bate no carro, pela tua culpa você está prejudicando alguém. Alguém está pagando pelo seu pecado. Você entra num site pornográfico, esse site pornográfico é monetarizado, então esse dinheiro que entra é o dinheiro que está sendo utilizado para corromper pessoas, para prostituir pessoas. E quem é o responsável? Você. Aquelas pessoas que estão comercializando e você que entrou num site pornográfico. A gente pega o nosso carro, anda pela rua, a gente está poluindo a natureza. A simples existência nossa prejudica o outro. É impressionante como um prejudica o outro. Eu, pastor, prejudiquei muitas pessoas já. Prejudiquei. Por omissão, por comissão, porque falei uma coisa, deixei de falar, deixei de fazer. Porque a vida é assim. A nossa existência é uma existência onde o outro paga pelos nossos pecados. É sempre desse jeito. Nós estamos pagando os pecados também de governantes ruins que tivemos. Estamos pagando o pecado hoje de governantes ruins que temos. E pagamos, e outros pagam os pecados também pelas escolhas erradas que nós fizemos também, como nação, como povo. Estamos pagando o pecado da desigualdade porque lá atrás escravizaram os negros. Estamos pagando os pecados das nossas nações, hoje, como nação, porque os índios foram massacrados. Estamos pagando o pecado ecologicamente porque a natureza está sendo destruída. E vai. E você pode trabalhar isso, né, ad infinitum, porque a nossa ação aqui na Terra faz isso.
E o que Deus está falando, alguém tem que pagar esse pecado. E aí os animais, o sangue deles eram derramados nos altares com os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, José. Com o sistema mosaico, que aí surge o tabernáculo. E depois com o sistema davídico, que substitui o tabernáculo pelo templo. E aí no templo de Salomão são feitos, né, Davi ele escolhe o material, Salomão vai construir o templo, e aí com o sistema no templo ainda continua esse sacrifício de animais. Até a época de Jesus, até o ano 70 depois de Cristo, esse sistema sacrificial vigia, estava ali, né, existindo para que o homem pudesse, né, ser propício a Deus. Mas aí no texto nós percebemos o quê? Percebemos o sacrifício do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, esse mesmo. O sacrifício no Antigo Testamento não era pleno, tinha que ser repetido todo ano e todo ano. Toda vez que o homem pecasse, novamente, sacrifício e mais sacrifício. Haja animal, haja sangue derramado. Quantos bodes, quantos cordeiros, quantos touros foram mortos por conta do pecado humano. Isso continuamente era repetido. A vinda de Cristo Jesus e a sua obra na cruz do Calvário substitui totalmente o sistema sacrificial antigo. Aliás, quando Jesus Cristo começa o seu ministério, João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra tira é muito interessante, porque a ideia não era tirar, a ideia era cobrir o pecado. Então o sangue dos animais mortos cobriam o nosso pecado. Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, que faz o sacrifício perfeito e pleno e único, ele tira o pecado do mundo. Mas antes mesmo, Isaías 53 mostrava uma profecia sobre Jesus, dizendo que como uma ovelha muda, ele foi até o matadouro. Um texto relacionado a Jesus 600 anos antes dele vir aqui no Novo Testamento. Então nós vemos também nas Escrituras Sagradas que Jesus Cristo ele é sacrificado quando? Na Páscoa. Porque a Páscoa comemorava justamente a libertação do povo de Israel do jugo do Egito. Quando o anjo da morte ia passar para matar os primogênitos, um cordeiro foi morto para que seu sangue fosse colocado nas vergas das portas, nos batentes das portas, para que o anjo da morte não entrasse. Então, o sangue do cordeiro seria o fator de libertação ao povo de Israel. E aí foi instituída a Páscoa. Todo ano o povo judeu fazia a Páscoa, né, comemorando essa libertação. Jesus morreu quando? Na Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele que nos livra do Egito, do mundo. Ele que nos livra dos nossos pecados e da morte eterna. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto para que nós pudéssemos ter a remissão dos pecados. E aqui, para a gente aprofundar mais esse negócio, eu dei exemplos do Antigo Testamento para mostrar o porquê que Jesus Cristo veio como Cordeiro de Deus, morreu na Páscoa, foi crucificado. Porque antes da fundação do mundo, Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Ih, pastor, aí foi longe. Fomos. Imagine a Trindade reunida. É claro que é uma forma hipotética, né? A gente, na nossa forma muito humana, a gente não entende a Trindade. Mas imagine Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo conversando sobre a criação do mundo. Aí Deus Pai diz para o Espírito Santo: olha, vamos criar o homem. O Espírito Santo diz: como vamos criar o homem? Vamos criar o homem livre. Aí o Espírito Santo diz: mas se a gente criar o homem livre, ele vai se voltar contra nós. Se ele se voltar contra nós, ele vai perder a vida, porque não existe vida sem nós. Como é que nós vamos fazer? A gente vai criar e exterminar a humanidade? É isso que nós vamos fazer?
E Deus Pai falou, não, nós vamos criar por amor. Mas como vamos resolver isso? Aí Jesus Cristo se apresenta e diz, vamos criar o homem. Porque ele vai errar, vai se afastar, vai pecar contra nós. Mas eu vou entregar a minha vida por eles. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E o que nós podemos perceber, então, nesse texto, eu já vou rápido, porque, irmão, você vai deixando, eu vou falando. Vocês não falam nada, eu vou falando. Mas Cristo, então, ele é o Cordeiro de Deus que morre. E ele também é o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote é aquele que fazia o sacrifício pelo povo. E esse sumo sacerdote tinha que todo ano fazer esse sacrifício. Mas o que nós podemos ver? Na morte de Cristo, Jesus assume a condição de cordeiro no sacrifício. Mas não só o símbolo do cordeiro. Na sua ressurreição, Jesus se estabelece como sumo sacerdote. Porque o sacrifício de Cristo Jesus é feito, o sangue é derramado, Jesus Cristo morre e é sepultado, mas no terceiro dia ele ressurge, ele ressuscita. Depois aparece durante um bom tempo, né, durante 40 dias para os seus apóstolos, e ensinando e os seus discípulos, porque ele está vivo, ele ressuscitou, e ele ascende aos céus, para ficar à destra de Deus Pai. E ali ele está, né, à direita de Deus Pai. O sumo sacerdote fazia o papel de mediador. Ele fazia o sacrifício, levava as orações do povo até Deus, levava a resposta de Deus até o povo. E Jesus Cristo hoje é o nosso sumo sacerdote que está ao lado do Pai, ouvindo as nossas orações, as nossas petições, levando até Deus tudo aquilo que concerne a nós e trazendo o seu perdão. Aliás, o perdão que já foi conquistado na cruz do Calvário, quando ele estava derramando o seu sangue por nós. Jesus, ele realizou um único e suficiente sacrifício. Está consumado. Não há necessidade de mais sacrifícios. Não há necessidade de outras religiões. Não há necessidade de mérito. Não há necessidade de você buscar alguma coisa, porque já está consumado. Ele, na cruz do Calvário, disse isso. Está consumado. E depois, a ti entrego o meu espírito. Ali se estabeleceu a nossa salvação. Uma vez por todas. A palavra até grega é teletestai, e quer dizer está consumado. Não há mais necessidade de fazer mais nada, apenas crer no sacrifício glorioso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o Cordeiro Santo de Deus, que derramou a sua vida, o seu sangue, para nos remir de todo o pecado e nos trazer a salvação, nos livrar de toda condenação. Glórias ao nome do Senhor. Por isso, Jesus Cristo, como único e suficiente sacrifício, não tem mais motivo nenhum para que animais se sacrifiquem, ou até mesmo a gente utilize religiões para chegar até Deus. Nós temos, como no final do texto que nós acabamos de ler, nós temos a remissão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus, temos essa remissão. Deus em Cristo se satisfez com o sacrifício na cruz. Deus recebeu esse sacrifício. Pronto, acabou. Não há mais que sacrificar. De tal forma que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Como eu comecei essa mensagem? Você se lembra? Eu falei da culpa objetiva que todos nós carregamos. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados e toda a nossa culpa. O castigo que hoje nos traz a paz recaiu sobre ele. Sobre as suas pisaduras, sobre os seus ferimentos, nós fomos sarados, curados,
redimidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No Apocalipse tem um texto que diz que aparece uma multidão de pessoas. Quem são esses? São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós fomos lavados pelo sangue. Por isso eu, Maurício, eu não preciso carregar mais a culpa. Eu tenho a remissão dos meus pecados. Eu sou livre em Cristo Jesus, eu não sou mais prisioneiro da culpa, prisioneiro dos meus pecados. Cristo, na cruz do Calvário, levou sobre si toda a minha culpa. Por isso eu sou livre. Você, meu irmão, é livre em Cristo Jesus. A dívida de sangue foi paga na cruz do Calvário. E toda a culpa advinda dos nossos erros foi perdoada em Cristo Jesus. Sabe o que está estampado na sua vida? Perdoado. Redimido. Você é uma pessoa salva. Absolvido. Toda condenação que o mundo todo, que o diabo, que o pecado fazia com que você fosse uma pessoa perdida, foi revogada. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço dos seus pecados. E do meu também. Por isso nós vamos orar agora. Vamos participar da ceia, que tem tudo a ver com essa mensagem que nós acabamos de pregar. Porque a ceia simboliza o pão. E simboliza o sangue, o pão que é o corpo de Cristo, que foi esmagado por nós na cruz do Calvário. E simboliza, o vinho simboliza o sangue que nos redimiu, o sangue da nova aliança, o sangue que nos deu agora vida em Cristo Jesus. Quero orar por você, quero pedir a Deus pela sua vida. O escritor dos Hebreus, com todo o cuidado interpretativo que ele tinha, que lhe é peculiar, ele desvenda o evangelho para os hebreus. Imagine a cara dos hebreus quando pega essa cara e fala, puxa, eu estou entendendo agora. Estou entendendo o que era o sacrifício do Antigo Testamento. O porquê, por que Jesus morreu na cruz, na Páscoa. Eles estavam entendendo. Mas o melhor para nós hoje é que através da carta aos Hebreus a gente entende o porquê que Jesus Cristo morreu por nós. Agora eu entendo. Eu entendo. E que glória nós podemos ter ao entender a palavra de Deus. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque a tua palavra é viva, é eficaz. Queremos te agradecer porque a tua palavra, Senhor, ela nos é alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, Senhor. E queremos te agradecer, Pai, pelo sacrifício vivo de Cristo Jesus na cruz do Calvário que nos trouxe perdão, nos trouxe salvação, nos trouxe absolvição. E hoje nós somos livres, livres. Quando fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra, quando findarmos a nossa jornada, a nossa caminhada, nós vamos abrir os nossos olhos e estaremos eternamente com Cristo Jesus nos céus de Deus, no paraíso celestial. E Pai, nós te amamos porque a tua palavra, Senhor, tem se cumprido na nossa vida, porque hoje nós somos livres, não temos mais o peso do pecado em nossas vidas, muito pelo contrário, Senhor. Sabemos, Senhor, que ainda somos pecadores, mas temos um advogado perante o Pai que já morreu por esses pecados e nos santifica cada dia, aleluia. Por isso, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E eu quero te pedir por aquele irmão, por aquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que possa fazer hoje, através desta live, que possa dizer, eu quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendo que eu sou um pecador e preciso de Jesus em meu coração. Que possa fazer essa oração agora.
que possa se arrepender de todos os seus pecados e pela fé, entregar a sua vida a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. E aqueles crentes no Senhor Jesus que ainda carregam algum tipo de culpa por ignorância, que ainda vivem no passado por questões que acreditam não terem sido resolvidas, que hoje possam se libertar e entender que de uma vez por todas Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. E que a gente possa ser curado na mente, no coração, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. Faz isso, ó Deus. Sê conosco. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.